Boa noite, irmãos. Graças ao Senhor por mais uma semana. O Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos guardado durante toda essa semana. Com certeza o Senhor está sustentando a nossa saúde, guardando os nossos familiares. E hoje estamos aqui diante da mesa do Senhor para agradecer, né? E engrandecer também ao nome do Senhor. Daremos início à nossa comunhão. Desde já agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando, que fizeram hoje uma boa escolha de estar diante do Senhor. Não é? Então, vamos começar orando, tá? Como eu já falei. Os que puderem, podem ficar de pé em suas casas mesmos. Eu acho que o Senhor merece toda a nossa reverência, toda a nossa honra, não é? E todo louvor. Amém. Amém. Oh, Senhor, Jesus. Amado Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, Sim, que é um dia de te louvarmos, sim. te engrandecer, Amém. por tudo que o Senhor fez, Sim, Jesus. pela tua maravilhosa redenção. Amém, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado. Amém. Nós não merecíamos, Verdade. mas o Senhor se deu por cada um de nós. Muito obrigado. E hoje podemos nos achegar Sim, Senhor. confiadamente junto ao trono da graça. Amém, Senhor. Senhor, abençoa toda essa reunião, Sim, Jesus. seja com o momento de louvor, Sim. conduz, Senhor, em tua presença, Sim. ou seja, tudo para tua honra e tua glória. Amém. Que nada de nós possa aparecer, Sim, Jesus. somente o Senhor. Amém. Oh, abençoa quem está nos ouvindo, Sim. quem está nos vendo. Sim. Jesus é o Senhor. Amém. Bem, como eu falei, vamos começar, né, também com os momentos de louvores. E vamos começar com um hino muito agradável, que fala sobre, que é o hino C30. Senhor Jesus. Olha só na primeira estrofe, irmãos, como o Senhor nos fala de forma convidativa, né? Fala: ó Senhor, a ti venho, doce comunhão quero ter. Leva-me a desfrutar teu rico ser singular. Nesta noite, nos voltamos ao Senhor com essa intenção, que é a intenção de ter comunhão com o Senhor, de ouvir o seu doce falar, de aumentar a nossa intimidade com o nosso maravilhoso Deus. Esse Deus que é tão rico, que é único, não há nada igual ao nosso Senhor. Senhor Jesus. O refrão fala assim: és tão belo e formoso. Realmente, a Bíblia diz que o Senhor não era belo fisicamente, mas quando ele passava e dizia: segue-me, os discípulos ali o seguiram. Então mostra que o Senhor tem uma formosura, tem uma beleza além do exterior. Ele é uma pessoa atraente. Amém. Eu e você nos sentimos atraídos por esse Deus maravilhoso. Fala: frente a tudo que és, como não te amar? Porque ele faz uma pergunta, não é? Se você olhar para a sua vida, se você vê o quanto o Senhor tem te guardado, quanto o Senhor tem te suprido, então, frente a tudo, como não amar o Senhor? Então, nesta noite, vamos declarar o nosso amor ao Senhor. Fala assim: ativou-me a pegar, comunhão doce ter, consagrar meu serviço a ti. Nosso serviço, né, Adriano? Amém. Tem que ser isso. Ser consagrado ao Senhor. Tem que estar com essa constante consagração. Amém. Porque, como o Té estava orando, tudo depende. Quem tem que aparecer hoje, irmãos? Nossos ouvintes aí. É o Senhor. Aqui a gente está apenas prestando um serviço a Deus e que seja agradável a Ele. Amém. Então vamos cantar. Amém. Hein?
Senhor, a ti venho. Doce comunhão quero ter. Leva-me a desfrutar teu rico ser singular. És tão belo e formoso, frente a tudo que és, como não te amar? A ti vou me apegar, comunhão doce te consagrar, meu serviço a ti. Privilégio tão grande, resgatado do mundo estou. Adoração e louvor a ti eu quero render. És tão belo e formoso, frente a tudo que és, como não te amar? A ti vou me apegar, comunhão doce te consagrar, meu serviço a ti. A igreja me deste teu descanso e habitação, eternamente serei grato a ti, meu Senhor. És tão belo e formoso, frente a tudo que és, como não te amar? A ti vou me apegar, comunhão doce te consagrar, meu serviço a ti. Vida rica tão plena, traspassado foi por mim, pra hoje todo meu ser se derramar para ti. És tão belo e formoso, frente a tudo que és, como não te amar? A ti vou me apegar, comunhão doce te consagrar, meu serviço a ti. Tua volta anseio, face a face te contemplar. Enquanto aguardo, Senhor, meu espírito quero queimar. És tão belo e formoso, frente a tudo o que és, como não te amar? A ti vou me apegar, como
consagrar meu serviço aqui. Senhor Jesus, Senhor Jesus, realmente, irmãos, que hino maravilhoso, né? E agora vamos continuar o nosso momento de louvor, e o nosso irmão Adriano vai falar o próximo hino para vocês. Amém. Jesus é o Senhor, graças ao Senhor por essa oportunidade. E o Senhor está nos disponibilizando para a gente louvar o Senhor, está dando essa oportunidade para cada um de nós louvar em nossas casas, junto com nossos familiares. E o hino que ainda queremos louvar com os irmãos, que é o hino C95, fala que vida santa que a vinda do Senhor aguarda. Deus quer para mim, o Senhor quer uma vida santa para cada um de nós. Amém. Nesse momento que estamos vivendo de isolamento social, a gente nas nossas casas, mas mesmo assim o Senhor quer que cada um de nós estejamos nos santificando a cada dia, buscando mais a sua presença. Verdade. E no refrão fala, vida de orar sem cessar. Amém. E de se regozijar, irmãos, é o momento de se alegrar no Senhor. Amém. Na comunhão a invocar Jesus. Irmãos, já invocaram o nome do Senhor hoje? Que possamos realmente invocar o Senhor do fundo do nosso coração, verdade, todo o nosso espírito, toda a nossa alma. O Senhor quer saturar todo o nosso ser. E essa noite é o momento de nos voltar ao Senhor. Amém. O Senhor aguarda que cada um de nós estejamos com nosso ser totalmente saturado pela sua vida. Verdade. Então, até mesmo para participarmos da mesa do Senhor, precisamos nos voltar ao Senhor, analisar, ver o que aconteceu durante a nossa semana, o que precisamos ainda, digamos assim, colocar em dia com o Senhor e com as pessoas que convivemos. Sim. E nesse momento, desfrutar do Senhor. Amém. O Senhor deseja que cada um de nós desfrutemos da sua presença, desfrutemos de todas as suas misericórdias, né? A gente cantou um hino passado que fala que és tão belo e formoso. O Senhor é belo, é formoso, e como o Cleino compartilhou, ele é atraente, e ele quer nos atrair para próximo dele, né? Cabe a cada um de nós também se santificar. Amém. Precisamos ter essa vida santa que o Senhor aguarda. O Senhor, quando voltar, Ele deseja cada um de nós trazer para Ele mesmo. Trazer, sermos transportados à sua glória, fazer essa união de vida. Então verdade, precisamos a cada dia estar orando, sem cessar, buscando a sua presença. Amém. E agora vamos louvar o Senhor. O Senhor, sim, deseja que cada um de nós nos regozijemos, não precisamos ficar tristes, pois temos o Senhor. Sim. Não podemos mais ficar abatidos nos cantos. Sabemos que os dias são maus, mas nós temos o Senhor e Ele, amém, vai estar conosco até a consumação do século. Jesus é o Senhor. Amém. Hino C95. Amém. Sim. Santa que a vinda do Senhor aguarda, Deus quer para mim. Dia a dia do Espírito sendo saturada, minha alma, meu ser, e a prazer a Cristo assim. Vida de orar sem cessar e de se regozijar na comunhão a invocar Jesus. Sempre vigilante e prudente aqui espero, Jesus meu Senhor, meu Senhor. Viva a vida da igreja tendo um só anelo, a Cristo ganhar e buscar crescer em amor. O
Espírito não apagar, não desprezar seu falar, na comunhão a invocar Jesus. Jesus. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Chegamos, a um momento mais sublime da nossa reunião. Eu acredito que seja o momento mais importante, que é o momento da mesa, de orarmos na mesa do Senhor. Antes de continuarmos, eu gostaria de ler ainda com vocês 1 Coríntios, capítulo 11, versículos muito conhecidos nossos, mas sempre é bom a gente trazer lembrados isso no nosso coração. Eu estou utilizando aqui a Bíblia King James, versão atualizada, tá? Vai ser um pouco diferente da de vocês. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 28 e 29, que fala o seguinte: examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, com esses versículos, irmãos, a gente percebe que não é qualquer pessoa, ou melhor, não é de qualquer maneira que nós temos de participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Se neste momento, fazendo uma autoanálise, você percebe que durante toda essa semana você não tem tido uma experiência de estar sempre na presença do Senhor. Enquanto eu estou falando essas palavras, procura se arrepender, voltar mais a si mesmo, voltar-se mais ao Senhor, melhor dizendo, e se arrependa diante do Senhor. Pois, como lemos no versículo 29, pois quem come, sem consciência do corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Eu não quero, irmãos, que nenhum de vocês esteja trazendo para a sua casa, para a sua vida, condenação. Por isso, eu digo, se você não tem tanta realidade destes símbolos, o cálice e o pão, que denotam, respectivamente, o sangue e o corpo do Senhor. Aqui eu digo que são símbolos, mas para mim, eu tenho total realidade disso aí. Eu creio que aquele Jesus que morreu, que foi pregado numa cruz, ele sofreu no meu lugar, no seu lugar. E não só morreu, mas também ele ressuscitou. E fazendo isto, estou fazendo algo que ele disse que fazer isto em memória de mim, até que eu venha. Então tudo isso aqui é um memorial para o Senhor. Amém? Sem mais delongas, quero convidar o irmão Adriano para orar na mesa do Senhor. Amém? Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado. Sim. Obrigado pela tua maravilhosa redenção. Sim, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém. Por tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Sim. Senhor Jesus, Sim. queremos continuar na tua presença. Sim. Por isso o Senhor vem nos santificar. Sim, o Senhor vem nos lavar com teu sangue. É verdade. Senhor Jesus. Amém. O Senhor santifica esse cálice. Sim. O Senhor também santifica esse pão. Sim. Senhor Jesus. Amém. Queremos comer sem nenhuma condenação. É verdade. Por isso, Senhor, nessa noite, Senhor, queremos nos voltar a Ti. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, realmente esse momento é um momento de total gratidão por todo o teu trabalho.
ao seu trabalho da cruz, ao seu momento de redenção. O Senhor nos permitiu estar desfrutando do cálice da bênção. E hoje podemos ter intrepidez, uma vez que nos arrependemos, uma vez que encontramos socorro e graça, misericórdia, também diante do teu trono. Podemos nos achegar baseados no teu sangue, e comer sem nenhuma condenação. Jesus é o Senhor. Amém. E dando continuidade, né, irmãos? Vamos louvar com o hino 459. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus, tal qual estou, sem me esquivar, sem nada em que me apoiar, mas por teu sangue e teu chamar, Cordeiro eterno, venho a ti. Graças ao Senhor. Tal qual estou, sem me esquivar, sem nada em que me apoiar, mas por teu sangue e teu chamar, Cordeiro eterno, venho a ti, tal qual estou, sem esperar, brado pecado, livre está, e em teu sangue me lavar, Cordeiro eterno, venho a ti, tal qual estou, mas ainda assim, com medos vidas sem fim, angústias, lutas dentro em mim, Cordeiro eterno, venho a ti, tal qual estou, sem ter visão, muito pobre vi em aflição, por vida, luz e salvação, Cordeiro eterno, venho a ti, tal qual estou, me acolherás,
darás, nos prometeste e cumprirás. Tal qual estou, teu grande amor, meus muros todos derrubou, e para ser só teu Senhor, Cordeiro eterno, venho a ti. Senhor Jesus, e agora, irmãos, vamos desfrutar do momento da palavra com o irmão Henrique. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, boa noite, amados irmãos e ouvintes. Está nos acompanhando no canal YouTube da Igreja de São José do Mipibu. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome do Senhor para falarmos um pouco da palavra do Senhor, da sua vontade, do seu sentimento, do desejo do seu coração. Hoje é o primeiro dia da semana, estamos reunidos no nome do Senhor. E hoje à noite, meus amados irmãos e ouvintes, nós vamos dar prosseguimento a esse livro, Vem Agora e Eu Te Enviarei. E hoje à noite nós vamos ver a mensagem 2, que tem por título: O chamamento de Deus é irrevogável. Então, antes de dar início a essa palavra, eu gostaria de orar um pouco com os irmãos, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por mais um dia, por mais uma noite onde nós estamos reunidos em o nome do Senhor. Estamos aqui na sua presença, na sua dependência, e que hoje à noite o Senhor possa abrir a porta dos céus e possa derramar bênção sem medida sobre nós. Amém? Senhor Jesus, então eu gostaria que os irmãos ficassem de pé, até mesmo aí nas suas casas, para que nós possamos orar um pouco ao Senhor. Que o Senhor possa falar grandemente hoje à noite através do seu servo. Amém? Senhor Jesus, Senhor, hoje à noite nós te louvamos. Te damos graças, Senhor, pelo primeiro dia da semana. A igreja está reunida em teu nome, celebrando uma festa ao Senhor. Hoje é o dia do Senhor. Por isso abre a porta dos céus para nós, derrama a bênção sem medida. Realiza nossos sonhos, nossas metas, nossos objetivos, supre todas as nossas necessidades. Nossas carências, nós colocamos diante de ti hoje à noite. Guarda, Senhor, a tua igreja, guarda os irmãos, guarda os ouvintes, todos que estão nos ouvindo, estão nos vendo, nos acompanhando. Derrama a bênção sobre eles, sobre suas casas. Nos dá livramento durante toda essa semana. Estamos aqui na tua dependência, buscando a tua pessoa, invocando mais o teu nome. Abre a porta dos céus para nós, Senhor. Derrama a tua bênção sobre cada um de nós hoje à noite. Fala o que está em teu coração, fala a nossa necessidade. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém? Jesus é o Senhor. Irmãos, que tal você falar para os irmãos aí que estão na sua frente? Jesus é o Senhor. Diga assim para o seu esposo, para o seu filho, sua filha. Diga assim que Jesus é o Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Amém? Como eu tinha falado, irmãos, no início, nós vamos ver a mensagem desse livro, né? Vem agora e eu te enviarei. E dando continuidade ao que o irmão Clênio falou a semana passada, essa semana nós vamos falar o capítulo 2,
que o tema desse livro é o chamamento de Deus é irrevogável. Amém? E hoje à noite eu gostaria de falar para os irmãos, até mesmo, essa palavra chamamento, irmãos, ela significa um ato de chamar, ou seja, uma convocação, pedir ou comparecimento. Hoje à noite Deus quer abrir seu coração, Deus quer falar a minha e a sua necessidade. E a necessidade de Deus é urgente. Deus tem um desejo que todo homem se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Por isso que essa mensagem fala sobre o chamamento de Deus, fala que esse chamamento é um ato de chamar, é uma convocação, é um pedir do Senhor para comparecermos diante dele, para recebermos suas instruções, para recebermos sua graça, seu encorajamento, para prosseguirmos nesse caminho. Amém? E também fala que esse chamamento, irmãos, ele é irrevogável. Ou seja, essa palavra irrevogável também tem um significado bastante interessante. Fala que não se pode anular, apagar ou voltar atrás. Então mostra para nós que o chamamento de Deus é irrevogável. Ou seja, ele não anula, não apaga, ele não volta atrás. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Amém? Por isso que eu queria começar aqui mostrando 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Diz assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que tal você falar com o irmão que está do seu lado, alguém aí, o esposo, a esposa, os filhos, diga assim para ele: fiel é Deus. Fiel é Deus. Irmãos, fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje à noite estamos reunidos, meus amados irmãos, porque Deus é fiel. E esse Deus nos chamou para a comunhão. E essa palavra comunhão é uma comum união. São duas pessoas falando a mesma coisa, tendo o mesmo parecer, a mesma disposição mental, o mesmo sentimento. E o nosso Deus, ele nos chamou para termos uma comunhão com ele. Por isso que esse chamamento de Deus é um chamamento que é irrevogável. Não volta atrás, não anula, é algo de Deus. E essa palavra, essa mensagem desse livro falando sobre esse chamamento, está baseado também em Romanos, capítulo 9, Senhor Jesus, Romanos 11, 29, que diz o seguinte: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, essa palavra vocação é a mesma para chamamento. Então vou repetir para os irmãos, eu vou ler mais uma vez para os irmãos, Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Amém? Senhor Jesus. E aí, amados irmãos, baseado nesses versículos, baseados nessa palavra, eu gostaria agora de mostrar algo interessante para vocês nessa mensagem, nesse chamamento de Deus. E eu queria trabalhar hoje com os irmãos, mostrando 3 pontos bastante interessantes desse livro, mostrando o chamamento de 3 pessoas que foram grandemente usados por Deus. Nós vamos trabalhar no chamamento de Abraão, no chamamento de Moisés e no chamamento de Isaías. E no final vou mostrar para você o chamamento de todos os crentes na era presente. Mas antes eu queria pedir a vocês, meus amados ouvintes, meus amados irmãos que estão em casa me ouvindo, me vendo. O chamamento de Deus é um chamamento irrevogável. Mas hoje à noite eu quero falar para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje, que voz, qual chamamento você está ouvindo? Existem vários chamamentos. Existem várias vozes por aí.
Mas eu faço uma pergunta a você hoje à noite. Qual a voz você está ouvindo te chamar? Lá em João capítulo 10, fala que as ovelhas conhecem o seu pastor. Pelo ouvir, pelo falar do pastor, as ovelhas conhecem e o seguem. Hoje à noite eu quero perguntar para você, amado irmão. Quem você está seguindo? Quem você está ouvindo? A voz do Senhor ou a voz de muitas coisas que tem tirado você da presença do Senhor? Por isso eu te peço hoje à noite, nesse momento, que você ore ao Senhor, peça luz, peça sabedoria ao Senhor, para que você possa ouvir a voz do Senhor. Nós vimos, irmãos, na semana passada com o irmão Clênio, na mensagem 1, falando sobre Amós 4:12, onde ele mostrava ali a mensagem 1, tocando ali na necessidade, tocando no nosso chamamento, e ele falou essa mensagem maravilhosa, onde o tema, vou mostrar aqui para vocês: prepara-te para encontrares com o teu Deus. E aí nós vimos que esse nosso Deus foi mostrado em Marcos 13, eu não vou ler para nós, que o Senhor nos mostra um princípio espiritual. O Senhor nos confiou uma missão e Ele nos capacita a cumprir essa missão. Por isso que nós precisamos nos preparar para nos encontrar com o nosso Deus. E aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, como está a sua preparação? Nós vimos durante toda essa semana como Deus prepara os seus ministros. E a preparação de Deus é totalmente diferente da minha, diferente da sua, diferente da nossa. Nós vimos ali 2 modelos sendo preparados por Deus. Nós vimos o Pedro, nós vimos o apóstolo Paulo. Um era iletrado, o outro era cheio de conhecimento. Mas Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus que faz maravilhas. Transformou o Pedro, transformou o Paulo. E eles foram úteis na mão do Senhor. Hoje à noite o Senhor quer nos tornar também úteis em suas mãos. Por isso tem nos chamado e continua a nos chamar. Por isso que o chamamento de Deus é um chamamento irrevogável. Amém? Mas para que você, amado irmão, possa realmente sentir, ouvir o chamado de Deus, você precisa estar com o ouvido atento. Você precisa estar com o coração voltado para o Senhor. Nós vimos a semana passada que existe 2 portais que nos leva a ser vencedor. Um é o nosso ouvido, o outro é o nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Mas o primeiro portal é o nosso ouvir, o ouvir da fé. Como estão os nossos ouvidos nesses últimos dias? Temos ouvido o Senhor ou temos dado ouvido ao inimigo de Deus? Temos envolvido com a televisão, com o que tem mostrado nesses últimos dias, nessa pandemia, nesse vírus, e nós temos se voltado, temos ficado desesperado, angustiado, preocupado, ou nós temos dado ouvido a que o Senhor tem falado para nós? Por isso que eu te peço, amado irmão, amada irmã, amado ouvintes, que hoje à noite se volte ao Senhor. Aqui em Apocalipse capítulo 1, quero mostrar para vocês uma coisa bastante interessante, que aconteceu também com o nosso ministro, chamado João. Amém? Podemos até dizer, tá, irmãos, que João também estava em quarentena. Aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação,
no reino e na perseverança. Em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, João aqui estava numa ilha. João aqui estava em quarentena, estava preso, estava guardado, não podia sair daquele lugar. Mas mesmo assim, ele não se desesperou-se. Por quê? Porque ele estava em espírito. Aleluia! O versículo 10 diz assim: achei-me em espírito. Se você quer ouvir o chamado de Deus hoje à noite para você, você precisa ser achado em espírito. E aí João fala assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. Aleluia! Hoje é o dia do Senhor. Precisamos estar em espírito. Assim como o apóstolo João estava em espírito no dia do Senhor, e ouviu por detrás de mim grande voz como de trombeta. Por estar em espírito, João ouviu uma grande voz. Ele estava com o ouvido atento. E o que aconteceu? Ele diz que ouviu grande voz como de trombeta, dizendo: o que vê escreve em livros e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo. Aleluia! Por estar em espírito no dia do Senhor, o apóstolo João ouviu uma voz por detrás dele. Mas aí diz que quando ele ouviu, voltou para ver quem falava com ele. Ou seja, ele ouviu e aí ele virou-se. E ao virar-se, ao voltar-se, aí ele viu. Aleluia! Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. Irmãos, quando nós estamos em espírito, nós ouvimos, nós vimos e nós desfrutamos do chamamento de Deus. Por isso que eu peço a você hoje à noite, irmãos, que esteja atento ao que o Espírito está falando às igrejas, ao que o Espírito está falando para você e para mim, diante dessa situação que estamos passando no nosso país e o mundo tão negativo. Mas o nosso Deus está falando para nós. O nosso Deus está usando os profetas, está usando os apóstolos, dando uma palavra de encorajamento, dando direção, um falar profético, um falar fundamental, que dá base para nós, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos prosseguir até a volta do Senhor, para que nós possamos ser mais que vencedores. Por isso que hoje à noite, Deus quer abrir o seu coração. Deus quer tocar no seu coração. Abra seu coração para Deus. Deixe Ele entrar. Deixe Ele falar. Mostrar o que está também no seu coração. O seu sentimento, a sua vontade. Através desse chamamento tão especial. Senhor Jesus. E aí, irmãos, eu gostaria de mostrar para vocês também algo bastante interessante. Voltando agora para esse chamamento irrevogável de Deus, que está no capítulo 2, e fala algo bastante interessante, dizendo que o Senhor nos confiou uma missão, e Ele nos capacita a cumprir essa missão. A comissão de Deus tem 2 aspectos, o individual e o coletivo. Amém? A nossa responsabilidade diante de Deus é individual e coletiva. Aleluia! Senhor Jesus, um dia, irmãos, um dia Deus nos chamou e nos escolheu para confiar a nós algo precioso. Você está alegre hoje à noite? Por Deus ter chamado você, ter confiado você, ter dado uma comissão para você, escolheu você, sabe para quê? Para te dar algo muito precioso.
E esse algo precioso nada mais é do que pessoas. Deus te chamou e te confiou para cuidar de pessoas. Amém? Senhor Jesus. E a primeira pessoa que Deus chamou chama-se Abraão. Por isso que o caminho para sermos usados por Deus é usar o Espírito através do ouvir da fé e do abrir do coração para entregar sua vida ao Senhor. Aproveite esse momento hoje à noite que você está em casa com a sua família para abrir o seu coração e também dar ouvido às palavras do Senhor. Abra seu coração hoje à noite e diga que Jesus é o Senhor. Que tal agora, junto com as pessoas da sua família, alguém que está aí do seu lado, abra sua boca e diga assim: Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus. E aí, na semana passada, nós vimos em Marcos 13 sobre a preparação, mostrando que temos 3 pontos bastante interessantes. Marcos 13, 34 a 37. Eu não vou ler para os irmãos por causa do tempo, mas fala que Deus nos deu ali a vigilância. Na comunhão com Deus temos algo específico: autoridade, obrigação e vigilância. Senhor Jesus, Deus nos deu autoridade, Deus nos deu uma obrigação e também Deus nos deu uma vigilância. Cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus, não apenas individual, mas também como igreja. Senhor Jesus. Por isso que esse chamamento de Deus é irrevogável, ou seja, Ele não se enganou ao nos chamar e jamais voltará atrás nessa decisão. Diga assim: Deus, amém, Deus não nos enganou. Diga assim: Deus não se enganou em me chamar. Deus não se enganou em me chamar. E tem mais, Ele não apenas nos enganou em nos chamar, como Ele também não voltará atrás da sua decisão. Irmãos, Deus não voltará atrás, Deus não se engana, Ele não voltará atrás no seu chamamento. Por isso que esse chamamento de Deus é irrevogável. Amém? Senhor Jesus. E aí, irmãos, aqui em Atos capítulo 7, eu queria mostrar para vocês o chamamento de Abraão. Atos 7, versículo 2 diz assim: primeiro chamamento de Abraão. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. Irmãos, varões e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Irmãos, quando o Deus da glória aparece para nós, tudo muda, tudo fica novo, tudo fica glorioso. O Deus da glória apareceu para Abraão. Eu pergunto para você hoje à noite: o Deus da glória apareceu para você? O Deus da glória tem aparecido para você? O Deus da glória tem chamado você? Quando Ele aparece, irmãos, tudo a nosso derredor muda. Aqui fala que o versículo 3 diz assim: Ele chamou e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela. Sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. O Senhor não apenas chama, pede para nos sair e ainda nos mostra algo maravilhoso. Versículo 4 diz assim: então saiu da terra dos caldeus
e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Podemos perceber aqui, amados irmãos, que no primeiro chamamento de Abraão, quando Deus apareceu e o chamou, ele saiu, mas parou em Harã. Talvez seja a minha, seja a sua, seja a nossa experiência no primeiro chamamento de Deus. Deus chamou, você até ouviu, mas talvez não valorizou tanto. E algumas coisas, algumas circunstâncias, algo aconteceu que você parou no meio do caminho. A Bíblia relata que até mesmo não foi nem Abraão que foi com suas próprias pernas conduzido, mas sim o seu pai que o levou até Harã. Mas mesmo assim, Deus não desistiu de Abraão. Isso mostra que Deus também não desiste de mim, não desiste de você. Quando chegamos em Gênesis, capítulo 12. Olha só o que tem aqui em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12 diz que Deus, mais uma vez, veio chamar Abraão. No capítulo 12 diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Irmãos, amados, Deus está nos chamando hoje para sermos uma bênção. Irmãos, que privilégio, que chamamento maravilhoso. Deus está chamando eu e você para sermos uma bênção. Não só uma bênção, mas também ser bênção na vida das pessoas. Deus quer te abençoar, Deus quer me abençoar. Deus quer nos usar para sermos bênção na mão das pessoas. Você diz amém por isso? Você está alegre hoje à noite por isso? Deus está te chamando, está te abençoando, está te levando a ser uma bênção. Versículo 3 diz assim, ó: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia, irmãos. Em ti. Diga agora aí para você mesmo. Diga assim: em mim. Em mim serão abençoadas todas as famílias da terra. Você quer ser uma bênção ou não? E o que aconteceu com Abraão? Versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão foi. Abraão teve uma atitude. Esse, irmãos, foi o segundo chamamento de Deus para Abraão. E aqui ele estava mais maduro, aqui ele entendeu, ele compreendeu. E aí ele teve uma atitude, ele saiu, ele partiu e ele foi para uma terra que ele não conhecia. Deus hoje quer fazer isso comigo e com você. Amém? Eu queria ler uma parte desse livro que fala assim algo bastante interessante, baseado aqui na mensagem, aqui na palavra, no chamamento de Abraão, na página 21. Diz assim: talvez em sua experiência tenha ocorrido algo semelhante. Um dia Deus apareceu para você e lhe entregou algo grandioso, a visão de Cristo e a igreja. Mas é possível que você tenha falhado, não valorizando o chamamento divino. No entanto, Deus não desistiu de você e apareceu pela segunda vez para chamá-lo novamente. Ainda que você tenha cometido algum erro, até mesmo enquanto lê estas páginas, Deus deseja aparecer para você e chamá-lo mais uma vez. Em Romanos 11, 29, como lemos, há um importante princípio com respeito ao chamamento de Deus. Os dons
e o chamamento de Deus são irrevogáveis. Essa porção da palavra deve marcar nossa vida e jamais devemos esquecê-la. O termo vocação significa chamamento. O chamamento de Deus é irrevogável, ou seja, Ele não se enganou ao nos chamar e jamais voltará atrás nessa decisão. Uma vez que recebemos seu chamamento, ainda que falhemos em determinado momento, Ele jamais o revogará. Esse versículo é nossa garantia. Não fomos chamados por engano. Aleluia! Senhor Jesus, o chamamento de Deus é irrevogável. Podemos ter falhado, mas Deus não desiste de nós e vem nos chamar novamente. Jamais devemos esquecer disso. Amém? Irmãos, jamais devemos esquecer desse chamamento. Senhor Jesus. Avançando, né? A hora já avançou, nós queremos adiantar para o chamamento de Moisés. Amém? Senhor Jesus. Vamos avançar para o chamamento de Moisés. Isso está em Atos, capítulo 7. Vamos ver Atos, capítulo 7, versículo 25. Senhor Jesus. Quando completou 40 anos, veio a ideia de visitar seus irmãos. Quando Moisés completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava de seus irmãos. Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Olha só. Moisés aqui, no seu primeiro chamamento, nos ensina princípios importantíssimos. Mostrando, irmãos, para nós que o primeiro chamamento, ele falhou. Isso levou ele a fugir para o deserto. Ficou lá 40 anos cuidando do rebanho do seu sogro. Mas aí, irmãos, ele também não desistiu. Deus também não desistiu de Moisés. O que aconteceu? No versículo do segundo chamamento de Moisés, no versículo 30, decorrido 40 anos. Ele estava com 40, com mais 40 chegou aos 80. Já estava agora com a maturidade. Já com a maturidade. E aí o que aconteceu? Decorridos 40 anos, apareceu-lhe, olha só, no deserto do Monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado. E aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Aleluia! Irmãos, ele ouviu a voz do Senhor. Versículo 32 de Atos 7 diz assim: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Olha só, o lugar em que estás é terra santa. Versículo 34, amados irmãos, preste atenção. Vi, com efeito, o sofrimento do povo, do meu povo, no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Irmãos, diante dessa situação, nosso Deus, Ele está vendo, irmãos. Aqui fala que Ele viu, com efeito, o sofrimento do meu povo. Ele ouviu o seu gemido e desceu para libertá-lo. Aleluia! Hoje à noite, nosso Deus, Ele está nos ouvindo. Ele está nos vendo. Ele também vai descer. Ele vai nos ouvir, vai nos ver, vai descer, vai nos libertar. E também vai nos levar a subir
subir, irmãos, para a boa terra, subir para a sua presença, para desfrutar da sua presença. Por isso nós precisamos estar bastante encorajados hoje à noite, que esse chamamento de Deus é maravilhoso. Assim como Abraão, assim como Moisés, Deus também está nos chamando. E eu queria tocar com vocês ainda, irmãos, me perdoe, o tempo, né, é rápido, mas aqui ainda em Êxodo capítulo 3 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando ao rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe ao anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Amém? Versículo 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus está te chamando, irmãos. Não olhe a sua condição, não olhe a sua situação. Apenas diga assim: eis-me aqui. E o que aconteceu? Foi que Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no deserto, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir naquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. O Senhor não só lhe ouviu, o Senhor não só viu, como ele desceu, e ao mesmo tempo ele está fazendo você subir para uma terra onde emana leite e mel. E aí ele deu uma comissão para Moisés, que é cuidar das pessoas. Versículo 9 diz assim: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimidos. Estão oprimindo, perdão. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O Senhor chamou pela segunda vez, ele ouviu, atendeu o chamamento do Senhor, ficou até mesmo temeroso em ir até Faraó, mas Deus disse: eu serei contigo. Diga para a pessoa que está do seu lado agora, diga para sua esposa, para seu irmão, sua irmã, seu filho, diga assim: Deus é comigo, Deus é contigo, Deus é conosco. Irmãos, ele nos chama, ele também nos comissiona, mas ele também vai conosco. Que chamamento maravilhoso! Deus chamou Abraão, Deus chamou Moisés 2 vezes, e Deus também está chamando você. E aqui agora no último chamamento, né, já pelo tempo já avançou, vamos para o último chamamento de Deus, Isaías capítulo 6. Tem algo bastante interessante. O chamamento de Isaías, irmãos, também aconteceu de 2 maneiras. Isaías capítulo 6 fala da visão de Isaías e o seu chamamento. No versículo 1 fala: no ano da morte de o rei Uzias, eu vi o Senhor. Aleluia! Primeira coisa, irmãos, você precisa ver o Senhor. O Senhor te chama. Você precisa ver. Isaías viu o Senhor, e ao ver o Senhor, toda a situação mudou. Eu vou adiantar aqui. No versículo 5, ao ver o Senhor, isso foi o primeiro chamamento de Isaías. Isaías 6, versículo 5, ele disse assim:
Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Pode ter acontecido com você isso ou não? Pela primeira vez Deus te chamou, você viu o Senhor, Ele apareceu para o Senhor, aí você viu a sua condição, você viu a sua situação, e aí você falou: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isso pode ser a minha e a sua situação. Lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. Mas ele viu o Senhor. Mesmo assim, naquela situação, ele, irmãos, o próprio Senhor, não desistiu de Isaías. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de nós. E aí o que aconteceu com o versículo 6? Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios. Aleluia! A tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Irmãos, a palavra de Deus tem poder para nos libertar, para nos limpar, para nos salvar. E aqui fala: depois disto, ouvi a voz do Senhor. Aleluia! Esse é o segundo chamamento de Isaías, que dizia: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurecendo-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Senhor Jesus. Irmãos, aqui podemos ver agora esse segundo chamamento de Isaías, como foi maravilhoso, como foi tocado pelo Senhor. Ele percebeu no primeiro chamamento a condição dele. Ele tinha visto o Senhor. Morava no meio de um povo de lábios impuros. Ele tinha de lábios impuros, né? Impuros lábios. Mas ele tocou no Senhor. O Senhor tocou nele. A palavra tocou nele. A palavra penetrou seu coração. A palavra mudou a sua situação. E quando o Senhor chamou, ele simplesmente respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje à noite, irmãos, o Senhor está te chamando. O Senhor quer ouvir o seu clamor. O Senhor quer ouvir você se derramando para Ele, invocando o seu nome, dependendo dEle. Deus está te chamando. Deus está te dando uma oportunidade para cuidar das pessoas, para apacentar as pessoas, ser esse pastor que pastoreia o rebanho de Deus, ser esse ministro do novo evangelho, esse ministro da nova aliança, esse ministro que ministra Cristo para as pessoas, essas cartas vivas de Cristo. Cristo está te chamando. Diga sim e amém ao chamado de Deus. Não desista, Deus é contigo. Senhor Jesus. Que chamamento maravilhoso, irmãos. Eu queria concluir agora, tá? Já avancei quase 1 hora. Porque é muita coisa, irmãos, para nós falarmos. E eu fiquei muito encorajado com esse capítulo 2 desse livro, que são tanta palavra, tanto encargo, tantas coisas, que nós em 1 hora, irmão, não dá para a gente passar esse encargo. Mas eu creio que os irmãos, após o final dessa mensagem, irão compartilhar conosco, vão tocar nesses pontos, no chamamento do Abraão, no chamamento do Moisés, no chamamento do Isaías, mas também eu quero mostrar para você hoje à noite que Deus também está chamando eu e você. Ó Senhor Jesus! Aqui, irmãos, ainda temos o chamamento, né,
de Jesus e seus discípulos. Eu não vou ler, eu quero apenas que vocês anotem aí esse versículo de Mateus 4, 18 ao 22. Também João 1, 43 ao 45. E temos Lucas 9, 59 e 60. Foi quando Deus chamou os seus discípulos ali no Novo Testamento, né? Jesus chamando os discípulos. Também nós temos o chamamento aos pecadores. Marcos capítulo 2, versículo 17. Mateus 9, versículo 13. Nós também temos o chamamento de Paulo, amém? Pelo chamamento do apóstolo Paulo. Atos 9, versículo 1 ao 9. E também Gálatas 1, versículo 15. Eu não vou ler para vocês. Eu vou concluir agora mostrando para vocês sobre o chamamento da fé cristã em geral. E aí Romanos 8, 30 e Romanos 9, a partir do versículo 23, tá? Eu quero ler esses versículos com vocês, para que vocês sejam bastante encorajados. Mostrar para vocês que Deus apenas não chamou Abraão, Deus apenas não chamou Moisés, não chamou Isaías, não chamou Paulo, Deus também chamou eu e você. Amém? Jesus é o Senhor. Romanos capítulo 9, versículo 23 diz assim: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Olha só, versículo 24, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também dizem Oséias: chamarei povo meu a que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que ele disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Ali mesmo serão chamados filho do Deus vivo. Aleluia! Eu não era povo, eu não era filho, mas Deus nos chamou e nos escolheu. E agora, não apenas somos filhos de Deus, mas também somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Você está alegre hoje à noite por esse chamamento que alcançou você, que chegou até mim? Aos quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, como também dentre os gentios. Chamarei povo meu a que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que ele disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Aleluia, irmãos. Eu e você foi chamado hoje à noite. Você ouviu o chamado de Deus? Qual chamado você está ouvindo hoje à noite? Está ouvindo o chamado de Deus? Ou está ouvindo o chamado dos inimigos de Deus? Cuidado, irmãos, para que seu coração não seja endurecido com o engano do pecado e você ouça outro chamado, a não ser o chamado de Deus. Como eu falei no início em João 10, as ovelhas conhecem o seu pastor e o pastor conhece as suas ovelhas. Elas ouvem a voz do seu chamamento. E aí eles vão a direção que o pastor tem dado para as suas ovelhas. Hoje à noite Deus chamou a mim, Deus chamou você, Deus está chamando cada um de nós. Precisamos ficar atentos ao chamamento de Deus. O chamamento de Deus é irrevogável. Amém? Já deu uma hora, né? Já avançou a hora? Então vou concluir agora, irmãos, com a leitura aqui do final do capítulo 2. Em algumas situações, o Senhor ordenará claramente o que deseja que façamos, mas em outras ele simplesmente abrirá seu coração para nós. Nesse momento, se você de fato se importar com o que Deus sente, com a sua necessidade, você simplesmente se oferecerá a Ele. Contudo, lembre-se, Deus tem o direito de dizer sim ou não. Se você não estiver preparado naquele momento, Deus dirá não. Se estiver pronto, Ele lhe dirá para você ir, mas jamais vá por conta própria. Somente devemos ir sob a comissão de Deus. Aqueles que servem a Deus por conta própria também deixam de servir quando querem. São apenas voluntários.
não têm responsabilidade. Apresentam-se momentaneamente para ajudar um pouco, mas se surge algo que consideram mais importante, deixam tudo e vão embora. Por outro lado, aqueles que vão porque foram enviados por Deus, não voltarão até que Ele os mande retornar. Essa é a diferença entre alguém que foi chamado e enviado com uma missão e um voluntário. Você é um voluntário ou você é alguém que foi chamado, comissionado e tem esta missão? A missão de preparar o deserto, a missão de se tornar um filho varão e apressar a volta do Senhor. Concluindo, ele fala: querido irmão, querido leitor, você é um enviado, você é um servo, enviado de Deus ou apenas um voluntário? Talvez você tenha deixado de servir ao Senhor e tenha ido embora por conta própria. Se esse é o caso, você precisa do segundo chamamento, assim como Abraão, Moisés e Isaías. Esse chamamento é irrevogável. Deus nos chamou e jamais anulará esse chamamento, dizendo que se enganou. Ainda que desistamos do nosso chamamento, Ele irá buscar-nos e chamar-nos pela segunda vez. Mesmo que tenhamos falhado ou venhamos a falhar, Deus nos chamará mais uma vez. Louvado seja o Senhor! Senhor Jesus. Irmãos, aquele que te chamou. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele te chamou. Aquele, pela sua graça, que em Cristo te chamou, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Que hoje à noite, meus amados irmãos, assim como eu fui encorajado, eu espero que você também tenha sido encorajado. Você que está nos ouvindo por esse canal, pelo YouTube, aqui na igreja em São José do Mipibu, você seja encorajado hoje à noite. Mesmo falhando, mesmo tendo falhado, Deus tem te chamado uma vez, Deus te chama a segunda vez, Deus te chama a terceira vez, porque o chamamento de Deus é irrevogável. Deus quer fazer você, quer fazer de mim vasos úteis em suas mãos. Não deixe essa oportunidade passar por sua porta. Não deixe esse caminhão de bênção passar direto e não entrar em sua casa, em seu ouvido, em seu coração, transformar sua vida, seu viver e sua família. Deus está te chamando para cuidar de pessoas. E você não está só. Deus está contigo. Deus irá contigo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Deus é contigo, irmãos. Deus é contigo. Senhor Jesus, Ele está contigo. Ele vai à tua frente. Ele cuida de você, Ele cuida de mim. Ele tem cuidado até hoje de mim, da minha esposa, da minha filha, da nossa vida, do nosso testemunho. Tem suprido tudo que nós precisamos. Eu espero que hoje à noite essa mensagem tenha sido passada para você com amor, com carinho, com responsabilidade, que você possa ter ouvido, ter ficado atento ao que o Senhor tem falado, tem mostrado para mim e para você. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Jesus é o Senhor. Vou orar agora para concluir e vou mostrar algo maravilhoso nessa minha oração para vocês. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo teu chamamento, pelo teu amor, pela tua muita misericórdia. Nós que estávamos tão distantes de ti, alheio às tuas promessas, sem Deus, sem esperança no mundo. Mas o Senhor é rico em misericórdia. Um dia o Senhor apareceu para mim, o Senhor apareceu para os irmãos, o Senhor apareceu para nós, o Senhor nos chamou, nos deu uma comissão, o Senhor está nos aperfeiçoando, nos firmando, nos fortalecendo, fortificando. Por isso nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor. Essa noite, abre as janelas dos céus e derrama bênção sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, sobre os teus ouvintes hoje à noite.
aparece para eles, aparece para mim, aparece para nós, mostrando que esse chamamento é irrevogável, que tu tem pressas em voltar, precisa de nós precisamos de ti, de cuidar das pessoas. Entregamos tudo em tuas mãos. Nos dá uma semana vitoriosa, uma semana na tua presença, em nome de Jesus. Nos abençoe e guarde. Amém, amém e amém. Jesus é o Senhor. Amém? Amados irmãos, antes de concluir, tá? Eu peço perdão aos irmãos por ter passado 1 hora, mas esse era o meu sentimento, era o meu encargo hoje à noite, mostrar esse chamamento irrevogável de Deus. E dentro desse chamamento, aí eu queria mostrar esse livro para vocês, tá? Aqueles que têm em casa, nos acompanhem o capítulo 1, capítulo 2. Próxima semana vamos ver o capítulo 3, depois o 4, o 5, o 6. Vem agora e eu te enviarei. Você pode adquirir no serviço de literatura mais próximo da sua igreja aí, da sua casa, também me procurando, amém? E dentro, irmão, desse material, eu queria mostrar também algo para vocês maravilhoso. O irmão, o nosso apóstolo Pedro Dong, tem mostrado nessas mensagens atuais sobre o encargo do grão de areia, onde os comportadores dinâmicos, diante dessa pandemia, estão longe das ruas, estão em suas casas, sem poder atuar, sem poder orar com as pessoas, mas damos graças a Deus pelo canal que Ele tem usado, pelos meios de comunicação que Deus tem dado para nós, pelo WhatsApp, YouTube, Instagram, e aí Deus tem aberto para nós esses canais, e o Senhor nos tem dado, irmãos, a abertura maravilhosa. E o apóstolo Pedro Dong vendo tudo isso, o Senhor revelando tudo isso para ele, como fazer, como ajudar nessa comportagem dinâmica. O Senhor mostrou agora uma comportagem semidinâmica, onde você pode adquirir um kit formando um pacote de 8 livros, onde aqui você vai ter 4 kits, num valor, irmãos, que cabe em nosso bolso. Amém? Cada kit vem 2 livros. A dupla missão de Apocalipse 12, A Esperança para mim, Rumo à Herança Divina, Um Casal que Coopera com Deus, Como Pastorear o Rebanho de Deus, Casamento, Investir ou Desistir, e o nosso atual alimento diário, Ministros da Nova Aliança, a Igreja dos Primogênitos e Contemplando Deus. Você pode adquirir diretamente do serviço de literatura da sua igreja. Você pode pedir um pacote contendo 8 livros por apenas R$ 48. Amém? Se você não tem condições de levar os 4 kits ou pacote, você pode dividi-lo com outro irmão. Você pode levar 2. Não deixe de levar o seu pacote, o seu kit, para suprir as pessoas diante dessa pandemia, diante desse vírus, onde a palavra está sendo falada, está sendo pregada. Você pode presentear, você pode até vender se você quiser. Você pode vender o kit, você pode vender ele separado, você pode presentear alguém, você pode enviar pelos correios, você pode ir na casa da pessoa e entregar. O que eu quero dizer, amados irmãos, que não tenha medo, Deus é contigo. Faça esse trabalho de um evangelista, cumpre calmamente o teu ministério, seja um pastor, seja um pregador, seja um evangelista, seja um ministro, seja um mensageiro de Cristo Jesus e leve a palavra escrita até a casa das pessoas. Eu creio 100%, irmãos, que Deus vai ser contigo. E quem adquirir esse livro, a sua vida vai mudar, sua família vai mudar, seu casamento vai mudar, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? Se você tem algumas dúvidas, vamos passar um vídeo agora, mostrando tudo através do irmão Pedro Dong, qual é a vontade do Senhor, através desses livros, dessa pequena semente, esse grão de areia, possa barrar todas as ondas do inimigo que está vindo sobre nós. Amém? Jesus é o Senhor. Tenha uma ótima semana e que Deus seja contigo.